Olá meus amigos, eu sou o Luiz Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Muito Além dos Videogames. E hoje nós vamos muito além dos videogames novamente para falar de literatura e um livro bem interessante que eu concluí a leitura ontem e eu gostaria de apresentar aqui para vocês uma dica diferente e especial. Se você gosta de fantasia, de contos de fadas, deste universo fantástico que normalmente envolve o mundo dos videogames e dos livros que compartilhamos por aqui, eu tenho certeza que você vai gostar, seja adulto, ter uma noção melhor de como tratar esse tema com seus filhos, ou se você é leitor destes contos para o seu próprio prazer e tal, você vai ter uma noção diferente, uma visão especial sobre os contos de fadas e as histórias infantis. E este livro aqui, Cultivando um Coração de Virtudes, de Vigan Gurian, publicado pela editora Trinitas, a mesma editora que publicou meu livro Devogamer. Eles têm trazido alguns livros nesta temática aqui para o Brasil, traduzido algumas obras, publicado também de autores nacionais, livros de contos, histórias infantis, ou infanto-juvenis. Tem o Arthur e o Coração de Pedra, a saga Wingfeather, tem outros a caminho. E livros que tratam dos contos e das histórias e do valor delas para a nossa vida. Este livro em específico, ele tem 250 páginas e é um tratado deste autor sobre o valor dos contos e histórias infantis para ensinar a moral e a virtude para as crianças. E é muito interessante a forma como ele aborda e trata o tema. Nos faz enxergar os contos, os livros, as histórias de uma forma ainda mais especial do que puro e simples entretenimento, passatempo, ou apenas para contar ali para divertir as crianças. Então ele traz uma introdução primeiro sobre o tema, como a moral, a virtude, os valores eternos, divinos, podem ser encontrados nas obras literárias, especialmente as do passado, mas ele cita algumas do presente também. Este é um tema que eu tenho procurado desenvolver no meu trabalho em relação aos jogos de videogame, e muitas vezes são deixados de lado e muitos autores desprezam, mas nós que jogamos e conhecemos, nós sabemos o poder que eles têm também de transmitir valores, e podem ser usados para o mal, para transmitir ideias erradas, mas também para o bem. Da mesma forma a literatura, como o autor aborda aqui. No caso, ele foca nos contos infantis. Então ele traz essa introdução muito interessante, profunda e às vezes difícil em alguns aspectos, mas nada que umas 2, 3 leituras seguidas não resolvam. Brincadeira, mas precisa de atenção, concentração. Então ele começa a tratar de alguns contos específicos, algumas histórias bem conhecidas, como Pinóquio, A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Bambi, As Crônicas de Nárnia. E ele pega essas histórias e mostra para nós como os valores divinos e eternos estão ali intrínsecos naquela obra. São tratados pelo autor coisas espirituais, divinas, que são fundamentais para as crianças, assuntos que eles precisam lidar, como a coragem, o amor, o sacrifício, a morte, a vida eterna, Deus, o medo e tantas questões assim. E ele faz uma crítica às obras da Disney, porque os desenhos da Disney, apesar de serem baseados nos contos de fadas, são mudados. Não que sejam ruins, não é isso, mas eles perdem muito da essência das obras originais, que no geral os contos de fadas, as histórias clássicas, eles são mais pesados. Boa parte deles tem finais trágicos e tem um clima assim que não seria tão agradável no pensamento do Walt Disney. Pelo menos quando ele lançou os primeiros filmes, que era mais para criança, ele dava aquela amenizada e os finais eram felizes e perdia bastante dos pontos chaves da história. Então ele vai a fundo nas obras originais, ele cita frases dos autores e mostra como isso é importante para nós hoje, para os nossos filhos, para moldar o caráter deles. A editora Trinitas e muitos dos autores que ela publica, como este autor, eles têm tratado da questão do imaginário, da importância do imaginário na vida da criança, como a leitura desperta este imaginário. É falar do imaginário moral. E as crianças hoje em dia muito tempo no celular e às vezes só consumindo sem pensar, sem refletir, sem ter aquele tempo para avaliar as histórias que ouve, que fica no coração, fica na mente. Nós sabemos como essas histórias mexem conosco e quantas dessas histórias que ouvimos, lemos e até assistimos ou jogamos na infância e carregamos até hoje moldaram o nosso caráter. E a importância de nós trabalharmos isso com os nossos filhos. Então é um livro bem interessante e na maioria dos capítulos ele trata de alguns pontos específicos de histórias bem conhecidas, algumas nem tanto, pelo menos para nós aqui no Brasil. Alguns contos não são tão famosos, populares. E aí no fim ele faz uma aplicação um pouco mais geral, citando outras obras, livros mais atuais também, e mostrando como elas podem ser aplicadas
para desenvolver os valores, as virtudes, a moral das crianças, dos adolescentes e claro também de nós adultos. O foco é as crianças porque o imaginário delas está sendo moldado, a fé delas está sendo moldada, o caráter delas está sendo moldado. E como nós devemos ler essas histórias, os contos, as fantasias e despertar um imaginário bom nos nossos filhos e nas nossas crianças. Então eu quero indicar, é um livro bem interessante se você é pai, mãe, para você que tem os seus filhos, se você gosta das histórias e se você quer entender um pouco melhor como elas podem ajudar seus filhos, indo muito além do entretenimento e da diversão, para moldar mesmo o coraçãozinho deles e também para nós aproveitarmos mais as obras. É bem legal, um livro simples, um valor normalmente barato que é encontrado, seja no site da editora, na Amazon e outras livrarias online. E eu quero recomendar este livro aqui para vocês. Se você, como eu, gosta de histórias de fantasia, dos contos de fadas e gosta deste mundo fantástico, você vai gostar. E esse livro pode ser um bom recurso, uma boa ferramenta aí para vocês, tá bom? Então eu vou deixar alguns links na descrição se você quiser adquirir e eu creio que vale a pena, tá certo? Espero que tenha gostado, é um vídeo diferente, um livro diferente, mas tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com tudo que temos tratado aqui e dá para aplicar até para o nosso mundo dos videogames também. Então é isso, deixe a sua curtida, deixe seu comentário se você já tinha ouvido falar deste livro, o que você pensa sobre este assunto. Compartilhe este vídeo para nos ajudar com outras pessoas que gostam desse tema, que possam se interessar ou que você pensa que o livro pode ser útil para ela. E assim você nos ajuda aqui com o nosso canal. Então muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Aqui nós vamos muito além dos videogames.